Amém, glória a Deus, bom dia, boa tarde para quem está aí no Brasil. Hoje a gente vai estar dando a segunda parte do estudo de Esaú e Jacó, parte 2. Eu hoje pretendo finalizar esse estudo, amém? Para que a gente possa estar iniciando um próximo estudo para a próxima semana. Eu convido você agora para estar em oração comigo, para a gente, antes de iniciarmos esse estudo, estarmos orando a Deus, amém? Para dar um entendimento, para dar esclarecimento. Curva a sua cabeça comigo, vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos, Pai. Agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos porque estamos com vida. Senhor, é nesse momento em que estamos aqui para estudar a Tua Palavra, que o Senhor venha se revelar a nós, Deus. Que, como diz a Tua Palavra é Espírito, que ela possa saltar por detrás das letras e nos trazer, ó Deus, esclarecimento, conhecimento. Possamos, ó Deus, estar firmados na Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, ter uma direção correta daquilo que o Senhor tem pelas nossas vidas e para as nossas vidas, Senhor. Através da Tua Palavra, que será uma direção para enquanto nós estivermos aqui na terra. Senhor, mais uma vez eu te peço, revela-te a nós através da Tua Palavra, porque nós precisamos conhecer a Tua Palavra, nós precisamos viver a Tua Palavra, Senhor, e que dos céus possa ser liberado uma unção de entendimento para que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade através da Tua Palavra. É a minha oração de hoje, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Como eu estava falando na aula passada de Esaú e Jacó, parte 1, amém? Nós paramos no momento em que Jacó, ele recebe as duas filhas de Labão como esposa e ele passa a trabalhar e nesse momento ele passa a ter um salário, né? Já que Jacó diz que agora ele tem família e que ele precisa de um salário. E Labão entendeu isso e concede a ele um salário. Amém? Labão, ele dá um salário para ele, mas o que acontece? Deus, ele é com Jacó. E Jacó começa a prosperar. Com isso, Labão fica incomodado com a prosperidade de Jacó. Mas nós temos que entender que quando nós somos escolhidos de Deus, quando nós nos propusemos a fazer algo no nosso coração, amém? Nós temos que entender o seguinte, que Deus, ele não prospera ideias. Deus, ele prospera aquilo que você faz, né? Se nós formos lá em Gênesis capítulo 1, mundo da criação, mundo da ideia. Gênesis capítulo 2, mundo da formação, mundo da execução. Então, quando é que Deus te abençoa, Marcos? Quando há um equilíbrio nessas duas coisas, né? Quando eu penso e não executo, eu fracasso. Quando eu executo e não penso, eu também fracasso. Mas quando eu faço as duas coisas, eu tenho a direção de Deus, né? Então, com a prosperidade que Jacó vinha alcançando, Labão, ele começa a ficar incomodado com essa prosperidade. E haja visto que Labão, ele muda o salário de Jacó 10 vezes, tentando inibir a prosperidade de Jacó, tentando atrapalhar a prosperidade de Jacó. E o que acontece no final disso tudo? No final de 6 anos, Jacó tem mais prosperidade, é mais próspero do que Labão a sua vida toda, né? E aí o que acontece? 20 anos depois, Jacó vira para Labão e fala assim, olha, eu vou embora, eu vou voltar para a terra do meu pai. O pai dele, lembramos lá no início, que ele não estava morrendo quando abençoou. Deus é que queria matar ele, porque ele estava querendo abençoar o filho errado. Lembrando que Deus falou, né, que o menor governaria sobre o maior. Ou seja, que Jacó governaria sobre Esaú, né? Mas Jacó insistia em abençoar Esaú.
Amém? Nós vimos isso na aula anterior. Então, só que Jacó não morreu ainda. Passaram-se 20 anos e Jacó continua vivo. E Deus fala, né? Deus falou para ele que o menor seria o senhor do mais velho. Mas Isaac insistia em querer abençoar o mais velho. Tanto que Jacó, quando vai abençoar, se você observar, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele pega a mão direita que tem sobre o primogênito e cruza os braços e coloca a mão direita sobre o menor e a esquerda sobre o maior. E aí José olha e diz: pai, está errado. A mão direita é sobre o primogênito. Aí Jacó diz: fica quieto que eu entendo dessa história. Vamos comprovar isso? Abre lá em Gênesis 48, verso 7, para você entender isso aqui. Quando nós somos escolhidos de Deus, querido, não tem jeito. É o Senhor que governa. Amém? 48, 17, diz assim, olha... Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Ou seja, aqui está se repetindo a mesma trajetória de Esaú e Jacó. Amém? A mesma trajetória de Esaú e Jacó. Ou seja, o menor governará sobre o maior. Amém? Então, quando ele diz que vai para a casa do pai, Deus aparece e diz para ele: olha, vai para Betel. Ele desobedece a Deus, sai da direção de Deus e vai para um lugar chamado Siquém. Deus deu uma direção para ele e ele não vai na direção que Deus deu a ele. Ele vai para um outro lugar chamado Siquém. O que acontece? Ele chega ali naquele lugar, ele compra um campo. Amém? Lembrando que Jacó, ele tinha muito dinheiro, muito gado. Amém? Ele era um homem muito próspero, muito rico. E ele dá de presente para José e fica morando ali. Lembrando que ele teve 12 meninos. Jacó teve 12 meninos, fora as meninas. Abre lá agora em Gênesis 29, 31. Capítulo 29, verso 31. Perdão, 34, isso, Gênesis 34, verso 3, diz assim, olha: e apegou-se a sua alma Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. O que acontece? Diná, ela saiu, sua filha Diná, filha de Jacó, ela saiu para ver como é que viviam as mulheres daquela terra. E o que acontece? Ela foi estrupada pelo príncipe de Siquém. Amém? Então, deixa eu só confirmar aqui. Isso. E nesse momento em que Diná ela é estrupada, o que a Bíblia fala? Ela fala que o príncipe de Siquém, ele se apaixona por ela. E quando Diná chega para Jacó e para falar, relatar que tinha sido estrupada e que aconteceu aquela situação toda, o pai de Siquém, amém? Ele se arrepende e chega para Jacó e fala: olha, o meu filho ele fez um ato errado, ele cometeu um erro, mas nós queremos corrigir isso.
Ele quer casar com a sua filha, ele quer reparar o mal que ele fez à sua filha. Porém, esses homens, eles não eram circuncidados, eles não tinham uma aliança com Deus, né? E Jacó, aqui em 34, verso 8, diz assim, olha, então falou Amor com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está enamorada de vossa filha. Dai-la, peço-vos por mulher, né? Que ele se apaixonou por ela. E aí o rei vai e intercede pelo filho junto a Jacó. Olha, dá a sua filha ao meu filho como esposa. E isso pareceu bem aos olhos de Jacó, né? Uma vez em que a menina ela foi pedida, né, em casamento e foi perdoada aquilo ali, do ato que ele cometeu, do estupro, no momento em que ele estava a executar o estupro, ele se apaixona pela menina, né? E vamos agora aqui no verso 14. Olha, aí o que diz aqui, olha. E disseram-lhe, não podemos fazer isso, dá a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. E aí o que o Amor falou? Olha, tudo bem, vamos então circuncidar todos os homens, para que os nossos homens possam casar com as vossas mulheres e as vossas mulheres possam se casar com os meus homens e seremos um só povo, todos circuncidados, todos aliançados com Deus. Só que naquela época você circuncidar um homem já velho era um pouco mais complicado. Era um pouco mais complicado, né? Porque quando você faz a circuncisão e o menino é novo, é recém-nascido, não tem dor quase que nenhuma. Agora, você circuncidar um homem já de uma certa idade é doloroso, né? E lembrando que naquela época não tinha anestesia, né? A anestesia qual era? Era tomar uns copos de vinho, mas era dolorido. Aqui, no 34:14, que eu acabei de ler, né? Vamos aqui no 34:25. Só que o que acontece? Olha a vergonha que Jacó passa. Gênesis 34, verso 25. E aconteceu que ao terceiro dia, o dia que mais tem a dor, que mais está ali causando a dor, né? Quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Ou seja, eles falaram assim, ó, vamos vingar pela nossa irmã, né? Os homens de Siquém circuncidaram no terceiro dia, no dia que estava na pior dor, no pior dia da cirurgia, em que os homens não conseguiam nem andar. O que acontece? Simeão e Levi falou assim, ó, agora a gente vai vingar a honra da nossa irmã. Entraram no arraial, entraram na cidade e mataram todos os homens ali, né? Então, quando nós estamos fora do propósito de Deus, coisas ruins podem acontecer, né? Você pode morar onde você quiser, você é livre, mas se Deus te dá uma direção, é aconselhável que você siga essa direção, amém? Então, ele ficou em Betel ali por 6 meses, 20 anos, ele fora da casa dos pais, ele falou assim, ó, agora eu vou voltar para a casa dos meus pais, 20 anos depois, né? Só que Jacó, quando ele vai voltar para a casa dos pais, ele lembra de uma promessa que ele fez, né? Lá em Gênesis 28:12, só para a gente relembrar esse voto que Jacó fez, Jacó diz assim, olha, Gênesis capítulo 28, verso 20. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai,
o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Amém? Glória a Deus. O que acontece? Quando Jacó está voltando para a terra dos pais, de longe nas montanhas, Jacó tem uma visão. Ele tem uma visão, ele vê o rosto, a face de Deus no rosto de Esaú, né? E aí ele resolve não dar o dízimo daquilo que ele tem. Ele resolve dar tudo o que ele tem. Vamos lá, quer ver? Olha só. Gênesis 33, verso 10. Então disse Jacó: não se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Olha que loucura, ele tem uma visão, né? Na hora que ele está olhando, ele tem uma visão, ele olha para o rosto de Esaú e ele vê a face de Deus no rosto de Esaú. Amém? E aí ele resolve não dar o dízimo, mas ele resolve dar 100% de tudo, de todos os seus bens ao seu irmão. Agora, vamos entender melhor como é que foi esse reencontro de Esaú e Jacó. Vamos lá. Gênesis capítulo 33 fala assim, olha: e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que via Esaú e 400 homens com ele. Preste atenção nisso aqui. Quando Esaú sabe que Jacó está na proximidade das terras, ele junta 400 homens e vai com ele ao encontro de Jacó. Então, a gente não precisa ser muito inteligente para saber que ele não vinha em paz. Por quê? Se ele junta 400 homens para vir na companhia dele, ele vem para peleja, para uma guerra. Pensando, agora eu vou me vingar do meu irmão. Agora eu vou cumprir o juramento que fiz, que eu falei, que eu jurei que eu ia matar Jacó. E ele vem com 400 homens. E Jacó lembra do voto que fez com Deus. Amém? Do voto que fez com Deus. Então vamos à frente aqui. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as suas 2 servas. O que Jacó faz? E pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e os seus filhos atrás. Porém, a Raquel e a José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se a terra 7 vezes, até que chegou o teu irmão. Ele foi à frente. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Querido, aqui está uma chave, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que o inimigo vem contra a tua vida, não tem ação que o inimigo possa ter contra a tua vida quando você está debaixo da unção de Deus. Amém? Toda arma do inimigo que é forjada contra a tua vida, se você estiver debaixo da direção de Deus, ela não pode te atingir. Eu fico observando alguns crentes falando, isso é retaliação do inimigo, isso é retaliação do diabo. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você está debaixo da unção de Deus, não existe retaliação do diabo sobre a tua vida. Porque quem governa a tua vida é Jesus Cristo. Amém? Deus corrige aqueles que o amam. Deus disciplina aqueles que o amam. Então, se passamos por lutas, ou adversidades, ou aflições, é porque Deus permite. Não é o diabo que tem poder sobre a tua vida. Porque uma vez que você entrega a tua vida para Cristo, quem reina e quem governa a tua vida é o Senhor Jesus. Lembra quando Jesus está de frente para Pilatos? E Pilatos fala assim, não sabes tu
Ele falando para Jesus, não sabes tu que eu tenho autoridade para te condenar à morte, para te salvar da morte? E o que Jesus fala para ele? Jesus podia chegar naquele momento ali e falar para ele, o diabo se levantou contra a minha vida. O diabo está te usando. O que Jesus responde para ele? Nenhuma autoridade lhe seria dada a ti se do céu não fosse concebida. Ou seja, você só tem autoridade aqui na terra porque do alto, do céu, é concedida. Amém? Então, crente, evangélico, cristão, filho de Deus, amém? Qualquer coisa que venha acontecer na nossa vida é porque Deus permite. Marcos, mas ele permite para quê? Para você crescer, para você estar mais alinhado com ele, para você ter mais maturidade, para você ter um momento de maior intimidade com Deus. Aí é o seu particular com Deus, é o particular de cada um com Deus. O que eu não posso entender, irmão, é que se Yeshua reina sobre a minha vida e o diabo tem poder sobre a minha vida, como é que é isso? Não pode. Não pode acontecer. Não pode. O diabo ele não tem, ele pode até querer ter influência sobre a minha vida, mas a minha vida ela é selada pelo Espírito Santo. A minha vida ela é regida pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles é que governam a minha vida. Então, cada luta que eu passo com a permissão do Pai. E essa luta que eu passo é para eu aprender algo, é para eu subir um degrau, é para eu amadurecer, é para eu ter um crescimento maior, é para eu ter um discernimento maior, é para eu entender aquilo que Deus está movimentando pela minha vida e através da minha vida, querido. Amém? Então, vamos voltar o texto aqui. Então, quando Esaú encontra com ele, abraça, beija, ou seja, toda aquela armação que Esaú teve de se vingar, caiu por terra. Caiu por terra. Porque Jacó, ele está no caminho de Deus, ele é escolhido de Deus. Assim como ele é escolhido de Deus, eu sou escolhido de Deus, você que está assistindo esse vídeo, você também é um escolhido de Deus, querido. E contra os escolhidos de Deus não há maldição. Não tem esse negócio de maldição hereditária. O inimigo... Não, esquece. Quem governa a tua vida é Deus. É o Senhor dos Senhores. Amém? Quando o inimigo quer tocar na vida de Jó, o que Deus fala? Olha, você pode tocar em tudo, menos na vida dele. O inimigo vai lá, toca, porque Deus permitiu. Vale lembrar. Deus permitiu. Amém? Toca, a mulher de Jó fala, amaldiçoa o teu Deus e morre, não sei o que, e ele vai e repreende a mulher. E no final, Deus restitui 100 vezes mais tudo aquilo que ele tinha perdido, com a permissão de Deus. E Deus vai e restitui 100 vezes mais a vida dele. Mas a vida dele não é tocada. Porque ele é uma propriedade de Deus, assim como eu sou uma propriedade de Deus, assim como você é uma propriedade de Deus. Mas olha que interessante aqui no estudo, está dizendo, olha, depois, no verso 5 do capítulo 33, depois levantou os seus olhos e viu as mulheres, os meninos e disse, quem são esses contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos. Quem é a autoridade aqui? Vamos lá, vou te dar uma chave aqui. Quem é a autoridade aqui? As servas. Depois, os filhos. Amém? Entre a mãe e o filho, quem é a autoridade? A mãe. A mãe é a autoridade. O pai é a autoridade. E os filhos são submetidos a essa autoridade. Então chegaram as servas, elas e seus filhos.
Você vê que a Bíblia ela é bem clara, né? Ela bota primeiro quem é a autoridade. Porque podia botar aqui, ó, chegaram os seus filhos e as servas. Mas não, a Bíblia ela vem na ordem, na sequência de autoridade. Quem chegou primeiro? As servas e depois os filhos. E chegou também Lia com seus filhos. Quem é a autoridade aqui? A Lia, que é a mãe. Lia com seus filhos. E inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel. Pegou a mudança? Tinha que ser Raquel como mãe e José. Mas desde aqui, José já é escolhido como autoridade. Você vê que aqui, em vez de vir Raquel como autoridade, quem vem primeiro? José como autoridade. E Raquel, a sua mãe. Como deveria vir os outros, né? Porque lá no início, aqui no verso 2, ele colocou as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás, porém Raquel e José a derradeiros. Quem ele mais amava, ele tenta esconder, ele tenta proteger, ele tenta não deliberar. E às vezes nós fazemos isso. Aquilo com que nós mais nos apegamos, a gente tenta não dar para Deus. Mas quando Deus entende que nós nos desprendemos de tudo, amém? E aí Deus já não nos pede mais nada. Quando nós entendemos que tudo é por Deus, querido. Tudo é para Ele. Amém? E aqui, voltando aqui, e chegou também Lia com seus filhos, inclinaram, e chegou José como autoridade e Raquel, e inclinaram-se a ele. Amém? Então, voltando aqui no capítulo 33, no verso 11. Toma-te, peço a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com Ele. Porque tenho de tudo. Agora, se Ele dá o tudo que Ele tem, aqui no verso 10, no verso 9, né? Quando ele vai dar para Esaú, mas Esaú diz, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Aí no verso 10, então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço que tomes o meu presente na minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste completamente de mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. Eu tenho de tudo. Eu vou te dar tudo, eu vou te dar 100%. Ou seja, eu vou te dar tudo. Mas o meu tudo não é o que eu tenho aqui. O meu tudo é Deus, que é Deus que me dá de tudo. Então a minha totalidade está em Deus, não naquilo que Deus me deu. Consegue entender isso? Amém? Então quando ele fala assim, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo que eu tenho. Mas o meu tudo é Deus. É Ele que tem me abençoado. E vou agora dar uma chave que não estava contemplado nessa aula, mas vou liberar aqui para vocês. Esaú não tem essa autorização, essa legalidade, vamos dizer assim, para receber esse dízimo. Porque o dízimo, só quem tinha a legalidade eram os sacerdotes. E Esaú não era sacerdote, né? E decorrente de tudo aquilo que Esaú fez de errado, negligenciando a sua primogenitura, casando com mulheres que não eram do seu povo, né? Amargurando em espírito os seus pais, toda a desobediência, toda a desonra. Olha aqui a consequência que tem quando andamos como Esaú andou, né? Abre lá em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, verso 1, diz assim, olha. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias.
Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Quem vai falar? O Senhor. Todavia, amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto, aos salteadores, aos ladrões do deserto. Ainda que Edom diga, essa palavra aqui, Edom, Adã, significa o que? Vermelho, né? Quando ele pega o prato de lentilha, vermelho, ruivo, Edom, Adã, né? Vem toda de uma mesma raiz, de uma mesma origem. E fala assim, ó, ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, né? Ainda que a geração de Esaú fala, olha, a gente está pobre, a gente perdeu muita riqueza, né? Porém, tornaremos a edificar os lugares desolados, né? Porém, a gente vai se reestruturar, porém, a gente vai se levantar, porém, a gente vai se reerguer. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem vai falar? Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele diz, eles edificarão. Ok, vocês vão se reerguer, vão se reedificar, e eu destruirei. Quem está falando? O Senhor vai destruir. Tudo que eles reestruturarem, o Senhor vai destruir. E lhes chamarão termos de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Amém? Malaquias aqui. As consequências dos erros de Esaú. As consequências de colocar a mão naquilo que você não é permitido para colocar. Naquilo que você vai receber, aquilo que você não tem uma permissão de Deus para receber. Naquilo que você negligencia o que você teve por você não valorizar as coisas sagradas do Senhor, por você não guardar, não honrar, né? Não se dedicar, você fazer de qualquer maneira, você tanto faz como tanto fez, que importância isso tem para mim? Lembrando, querido, que tudo que nós vivemos aqui na Terra é reflexo daquilo que nós temos primeiramente no céu. Amém? Então eu volto a falar para você, não existe esse negócio de, o diabo fez isso. Querido, você é selado pelo Espírito Santo. O diabo ele pode até tentar, mas é Deus que dá a palavra final. É Deus que dá a orientação final. Então, se você é guardado, se você é selado por Deus, a tua vida está em Deus, querido. Ponha isso na tua cabeça. Amém? Então, quando eu falo que as pessoas não têm um conhecimento da palavra, elas acreditam nessas coisas que é pregado erradamente em muitos púlpitos de igrejas. Né? Quando você não tem um conhecimento, quando você é ruim de Bíblia, acontece isso. O diabo isso, o diabo... Não, você dá tanto poder, tanta autoridade para o diabo, você tem que dar poder e autoridade para quem rege a tua vida, que é Deus. Amém? É Deus que rege a tua vida. O diabo ele pode tentar, pode se levantar, pode usar pessoas, mas nada vai acontecer se você estiver debaixo da unção de Deus. Lembrando que Esaú veio com 400 homens. Ele precisava de 400 homens para beijar o irmão, para abraçar o irmão, para pular no pescoço do irmão. Ele precisaria de 400 homens? Obviamente que não. Então, naquele momento, quando ele vem com uma intenção. Vou matar meu irmão. Só que quando ele chega face a face com o irmão, querido, toda arma do inimigo contra a tua vida não vai prevalecer. Toda arma do inimigo contra a minha vida não vai prevalecer, porque nós somos selados por Deus, nós estamos guardados, nós somos a menina dos olhos de Deus, querido. Amém? Você consegue entender isso? Então,
por todas as lutas que nós passamos, nós temos que entender que é um jeito com que Deus está fazendo para te chamar para mais perto dele, para ter mais intimidade contigo, para te revelar algo. Só que Deus não vai te revelar se você tiver de qualquer maneira. Deus não vai te entregar algo se você estiver vivendo de qualquer maneira. Deus não vai te dar entendimento de coisas que Ele quer que você entenda se você está vivendo de qualquer maneira. Não! Tem que ter uma santificação, tem que ter uma preparação, tem que ter uma vontade, né? Você tem que ter prazer em buscar as coisas de Deus, ainda que cansado, ainda que desanimado, ainda que um dia fadigado, ainda que um dia com notícias ruins. Mas você tem que falar assim, ó, aqui agora eu vou parar. Porque agora é o momento de eu buscar a presença de Deus, de eu buscar o entendimento, de eu entender daquilo que Deus quer para a minha vida. Amém? E Deus vai deliberar dia após dia. Deus vai liberar dia após dia. Mas para que isso aconteça, você tem que se achegar a Deus. Você tem que buscar a presença dele. E Deus vai se fazer de achado. Fácil, porque o maior interessado nesse relacionamento, nessa cumplicidade, nessa intimidade, é o Pai. É o Pai. Você consegue entender isso? Amém? Eu vou estar encerrando esse estudo aqui, né? Esaú e Jacó, parte 2. Amém? Vou estar encerrando por aqui esse estudo. Eu queria estar falando sobre o livro de Apocalipse, né? Eu tinha até falado com vocês que eu ia estar preparando um estudo sobre o livro de Apocalipse. Mas Deus tocou no meu coração. Não adianta a gente ir para o livro de Apocalipse se a gente não tiver um entendimento. Porque todas essas coisas que eu estou liberando aqui para vocês, a gente tem que ter um entendimento, né? Eu cresci no meio evangélico, e eu cresci pensando numa maneira errada, né? Numa maneira errada no sentido de que nós temos que orar em línguas, nós temos que ter o sinal do Espírito Santo. Mas hoje, querido, por meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, é que hoje o melhor dom é o discernimento de Espírito. Amém? Porque se você não tiver o discernimento de espírito, você vai estar sempre escorregando, você vai estar sempre falhando. Mas uma vez que você tem o discernimento de espírito, você vai saber quando é Deus que está falando e quando é a tua vontade que está querendo governar a tua vida. Amém? Nós temos, a Bíblia diz que o que mais é alimentado é o que vai reger a nossa vida. Ou seja, se a carne ela está mais alimentada que o espírito, ela vai reger a minha vida. Agora, se o espírito é o que está mais alimentado, é o espírito que vai reger a minha vida. E o espírito é um só com o Espírito de Deus, amém? Amém? É uma unidade só. Amém? Então, eu vou, antes de começar esse livro de Apocalipse, né, eu quero estar fazendo esse estudo sobre discernimento de espírito, para que possamos aprender a ter esse discernimento de espírito. Amém? Mas assim, uma coisa, eu volto a falar com vocês. Temos que estudar a Bíblia. Temos que ler a palavra de Deus. Amém? Temos que estudar com profundidade. Meu irmão, lê a Bíblia uma vez, lê a segunda, lê a terceira, lê quantas vezes for necessário, até que você entenda. Peça que o Espírito Santo te dê a revelação, manifeste o entendimento na tua vida, porque Ele vai dar. A Bíblia ela não é um livro intelectual. Não é. Amém? Mas se você pegar a Bíblia e falar assim, Senhor, eu preciso entender a tua palavra, eu preciso ler a tua palavra, eu preciso guardar a tua palavra, eu preciso entender, né? Eu preciso viver a tua palavra. E o Espírito Santo, querido, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar a vontade do Pai pela sua palavra. Amém? Você tem que dar prioridade às coisas de Deus. Amém? Você
tem que dar prioridade àquilo que vai reger a tua vida. Você tem que dar prioridade àquilo que vai te preparar para você ir para a eternidade, para você governar com Cristo, para você viver a eternidade com Deus. Volto a falar, a terra aqui é um momento de preparação. Nós temos essa oportunidade que Deus nos dá. E nós temos que saber aproveitar essa oportunidade. Não jogue fora a oportunidade que Deus te dá, querido. Que é através de estudo da palavra, né? Não fique encantado com as coisas desse mundo, querido, porque isso tudo aqui vai acabar, isso tudo aqui vai passar. E o que vai permanecer é você junto ao Pai na eternidade. Então, é tempo de estudar a Bíblia, de conhecer, de se aprofundar, de ter peso e profundidade nas Escrituras Sagradas, porque ela vai te preparar de uma maneira tão excelente, tão maravilhosa, na qual você assim vai chegar perante o Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus. Eu quero profetizar uma semana de bênçãos sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, e que Deus possa estar falando profundamente ao seu coração. Amém? Então, próxima aula eu vou estar liberando como adquirir o discernimento espiritual. E eu convido a você a convidar outras pessoas, tá? Para estarem nesse momento de estudo, de conhecer a palavra. Vem comigo, vamos estudar a palavra, querido. É momento disso. Amém? Você que ama a palavra de Deus, você que ama estudar as Escrituras, eu convido, vem comigo, para a gente poder juntos nos aprofundarmos naquilo que Deus está fazendo por esses tempos, por esse tempo de princípio das dores. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.